Ó Senhor Jesus, me usa, Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vou falar um pouquinho da leitura do alimento dessa semana. Mas antes disso, eu queria dar um testemunho para vocês, que lá em casa a gente começou a procurar mais a leitura, a gente começou a procurar mais orar juntos. Isso foi um fruto aí, talvez, das mensagens que a gente tem ouvido. A gente começou com o encargo aí dos adolescentes, mas a gente viu que acabou vendo que se os pais não se envolverem, não tem como cuidar de filhos, nem nossos, nem de ninguém. E nessas mensagens que a gente tem ouvido sobre os pais, me tocou muito essa questão da gente ter sido ganho, graças a Deus, e da gente entender que existe um propósito para tudo isso, né? A gente se tornou cristão e a gente claramente vê o nosso propósito, nossa missão, nosso alvo, que é o reino, mas a gente quer que nossos filhos também tenham essa visão, tenham essa experiência, e que os filhos dos filhos deles também tenham. A gente quer que isso perdure por gerações. E a gente viu, principalmente no Antigo Testamento, muitas vezes se levantam gerações de reis e infelizmente, tudo fica bem e todo mundo esquece Deus. Mas a gente não quer isso na nossa família. A gente quer que se comece uma geração e a gente acaba entendendo que nós, pais, precisamos dar o exemplo. Né? Nossos filhos precisam ver as nossas transformações, as nossas histórias. Então, não tem uma coisa mais prática do que buscar a palavra com eles. Não existe coisa mais prática. Então, a gente tem orado de manhã. De manhã não dá tempo com as crianças, mas dá tempo para mim e para a Cris. A gente deixa as crianças na escola e vamos pegar a palavra. A gente não está usando o alimento, porque o alimento a gente usa à noite. Então, de manhã a gente lê um livro e ora. Né? Antigamente eu levava 2 minutos para ler o alimento e saía correndo para o meu trabalho. Hoje não, hoje a gente fica pelo menos meia hora, 50 minutos, 1 hora, lendo e realmente sentindo a presença do Senhor e lendo bastante, procurando. Aí eu já saio fortalecido, né, de casa. Aí à noite a gente vem e lê com as crianças, depois do jantar. E isso tem sido uma bênção, né? A gente tem lido o alimento, orado, compartilhado. A dona Norma está junto com a gente também nisso, que é minha sogra. Quanta bênção, pessoal, quanta bênção. Então E aí eu vim hoje aqui, e a gente sabe o que está acontecendo no alimento, a gente tem lido, né? E a gente compartilhou um pouco sobre 2 Pedro 1, que fala que é muito prático, né? Aqueles 8 dons ali, ou 8, não sei o que quiser para dizer, né? Começa com a fé, né? E aí esse era um versículo que eu gostava muito, e eu sou meio racional, fico assim, uma coisa tem que levar para outra, né? Então, começa com a fé, né? E depois o negócio vai evoluindo, né? Então, só para a gente ter um pouco mais de entendimento aqui, deixa eu só ver aqui, pessoal. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Onde é que está aqui? Tá. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Ele fala um pouco assim, né, pessoal? Olha, tudo começa com a fé. E da fé vai nos conduzir, né, à virtude. Aí eu falei, o que é virtude, né, pessoal? Aí ele fala aqui que é a conduta que se manifesta exteriormente. Né? Então a gente começa a pensar, eu acredito no Senhor Jesus, né? Eu começo a crer que Ele é poderoso, só que isso tem que nos levar
alguma forma de manifestação, né? Então, a virtude aqui é importante para a gente entender que, Senhor Jesus, de alguma forma essa tua crença tem que aparecer, se manifestar de uma forma, né? E ela vai se associar ao conhecimento, e o conhecimento, a gente leu muito, principalmente, acho que foi em Gálatas, né? Quem que é o mistério lá? É Cristo. A gente tem que conhecer Jesus, a gente tem que conhecer Deus. Então, esse conhecimento aqui, eu entendo que né, da nossa virtude, nós temos que buscar o conhecimento do Senhor, ter experiências com Ele, porque com isso vai nos levar ao domínio próprio, né? O domínio próprio, eu tenho o meu entendimento em particular sobre essa questão, né, porque eu sou um pouco... É algo que eu peço muito ao Senhor, né? Eu costumo murmurar muito, costumo criticar assim as pessoas, às vezes eu perco a paciência. E quando eu ouço uma palavra assim de domínio próprio, eu quero ter esse domínio próprio. Amém? Senhor Jesus, e andar na presença dele me dá esse domínio próprio. Eu já tive muita experiência sobre isso, né? Andando na presença, deixando o meu velho homem trancado ali, aí tudo dá certo, né? Deixar o meu velho homem livre aí não é legal, tá? E aí depois tem essa parte de perseverar, né? Realmente não desistir, né? A gente tem momentos aí que não digo nem que no meu caso eu não tenho um problema de desistir, tenho um problema de deixar esse velho homem, né, dominar o meu espírito, né? Então, eu acho que a oração e a busca pelo Senhor é fundamental para a gente não deixar esse nosso velho homem agir, não. Amém? E chegando à piedade, né? Aparecer com Deus, isso é uma coisa importante da gente ter em mente, né? A gente tem que buscar isso, buscar ser parecido com Deus. Como a gente já tem visto, né? Em vida e natureza, não na deidade, mas sempre, né, imaginando que a gente um dia tem que atingir esse nível de ser parecido com Ele. E depois chegar à fraternidade. E da fraternidade ao amor, a ágape. Eu não vejo como a gente pregar o Evangelho, como a gente passar a mensagem sem ter que cuidar de alguém, de entender que nós temos uma comissão aí de cuidar das pessoas, né? A gente não sabe quem o Senhor vai escolher, mas Ele vai pôr alguém na tua frente, na tua vida, e você tem que cuidar dela, e você tem que se negar, e a única forma que a gente enxerga que você vai conseguir fazer isso é com amor. Não tem outro jeito. Tem que se negar e deixar esse amor aí aflorar, porque ele não tem como você cuidar. A gente nem cuida direito das pessoas que a gente está em nossas voltas, muito menos outras que o Senhor coloca na nossa frente, né? Então, basicamente era isso, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês. Amém? Muito bom. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor, irmãos. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, quem aqui nessa manhã se sente um verdadeiro privilegiado? Senhor Jesus. Há esperança para vocês, irmãos. Há esperança para mim. Senhor Jesus. Irmãos, quando eu coloco uma carne e deixo uma carne para fora da geladeira durante alguns dias, ela estraga e ela apodrece. Ela tem alguma utilidade, irmãos? Ela vai para o lixo, né? Porque ela começa a feder, ela começa a estragar, apodrecer e criar vermes. E não tem como restaurar essa carne, não é verdade? Senhor Jesus. Irmãos, quando o homem caiu, quando a natureza do pecado e a morte entrou no homem, esse homem começou a também apodrecer, irmãos. E Efésios 2 mostra que nós todos estamos destinados ao lago de fogo. Materiais inúteis para Deus, irmãos. Senhor Jesus.
Mas graças ao Senhor, irmãos. Porque dentro do homem existe um órgão, irmãos, que é capaz, que por meio deste órgão, Deus é capaz de transformarmos de dentro para fora. É o espírito humano. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é garantia, se não fosse o espírito humano, nenhum de nós teria nenhuma chance. Ó Senhor Jesus. Isso é graça ou não é graça, irmãos? Os anjos erraram. Os anjos caíram. Terça parte dos anjos se rebelaram. Deus não tinha chance, não poderia transformá-los de dentro para fora. Porque eles não tinham o espírito humano. Eles caíram na mente e se rebelaram contra Deus. Ó Senhor Jesus. Agora na segunda-feira fala da verdade do Evangelho, irmãos. O que é a verdade do Evangelho que fala em Colossenses? Que Deus se tornou homem para que o homem se torne como ele é, em vida e natureza, não na deidade, né? E também na segunda-feira traz alguns versículos, fala que só Deus será adorado, né? Só Ele prestará culto, né? Ó Senhor Jesus. Isso quer dizer, irmãos, que a vida e a natureza de Deus podem ser trabalhadas para dentro do homem. Amém, aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, onde está Deus? A Bíblia fala que Deus está no seu trono e Cristo à sua destra, amém? Amém? Eles estão aqui nessa esfera terrena, irmãos? A Bíblia fala em Efésios que eles estão na esfera celestial, amém? Ó Senhor Jesus, é uma esfera espiritual. Irmãos, os anjos, os principados também estão na esfera celestial, na esfera espiritual, amém? Ó Senhor Jesus, mas sabe qual que é o ponto mais alto dessa esfera celestial? É o trono de Deus. É onde Deus está e Cristo à sua destra. Quando Satanás caiu, quando ele começou com isso na sua queda, ele queria subir aonde Deus estava, né? Na extremidade do norte, ser semelhante a Deus. Por quê? Porque não dava para ser além, não dava para subir além onde Deus estava. Senhor Jesus. Mas há um homem na glória. Existe um homem, irmãos, que subiu até onde Deus está. Ó Senhor Jesus. E esse homem quer levar a cada um de nós aonde Deus está. Quem aqui se sente um privilegiado, irmãos? Ó Senhor Jesus! Existe uma esfera que hoje nós não vemos, irmãos, mas Deus está. E Cristo está sentado à sua direita. E Deus está trabalhando a sua vida dentro de nós, para um dia estarmos com eles. Ó Senhor Jesus! Co-participantes da natureza divina. Senhor Jesus. Irmãos, então a partir do espírito humano, Deus pode trabalhar na nossa alma caída. Como a gente vê naquela carne, não tem jeito mais, não tem como restaurar aquela carne, né? Ó Senhor Jesus, está podre. Mas o Senhor colocou em cada um de nós um espírito humano, e dentro desse espírito humano, Ele colocou a sua própria vida. Ó Senhor Jesus. Hoje nós temos acesso ao que nós estamos falando agora, a esfera celestial. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É por isso que nós temos que crer, irmãos. Nós temos que ter fé, que cada dia que passa, que estamos na presença de Deus, invocando o nome do Senhor, na sua palavra, na vida da igreja, nós estamos nos aproximando da glória de Deus. Tem um hino que nós cantamos ontem na reunião, que fala que o Senhor está nos chamando e nos conduzindo à sua glória. Amém. Então cada dia que você vive, irmãos, a vida da igreja, crendo, tendo fé, você está se aproximando mais da glória de Deus. Ó Senhor Jesus. É muito privilégio, irmãos. Eu acordei essa manhã, eu acordei meio indisposto, irmãos, falar a verdade. Porque ontem eu fiz uns exames, tive que ficar de jejum, eu acordei meio mal. Aí eu cheguei no grupo, né, já comecei, os irmãos, você vai falar. Eu falei, Jesus é o Senhor, meus. Eu quero crescer na vida de Deus. O Senhor está nos chamando para a sua glória. Ó Senhor Jesus, não existe outro caminho senão crescer na vida de Deus. Irmãos, aí Pedro mostra aqui,
pelos quais têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor te chamou para ser coparticipante da natureza dele. Um homem caído, um homem que não tinha mais esperança, tem acesso à natureza de Deus. Ele está no mais alto do mais alto. E você hoje e eu temos acesso a ele. A tudo que ele é e tudo que ele tem está dentro de você. Jesus é o Senhor. E essa vida, irmãos, ela não, é difícil de conter essa vida. Mas existe uma coisa que atrapalha o crescimento dessa vida, que é a nossa vida da alma, o nosso ego, nossa natureza caída. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, é por isso que essa natureza de Deus precisa crescer em nós, né? Quando a Bíblia fala crescer em nós, o que está acontecendo, irmãos? O Espírito está se expandindo para a nossa alma, não é verdade? Hoje nós temos nossa mente, né? Minha mente que me leva para um monte de lugares. Quando eu não estou no Espírito, então eu viajo, né? Na mente, critico, imagino um monte de coisas, na emoção, né? Ó Senhor Jesus. Mas Deus também tem uma mente, uma vontade, uma emoção, sabia? Em Efésios mostra isso. Ó Senhor Jesus. Qual é a vontade de Deus? Hoje, qual é a vontade de Deus? É levar muitos filhos à glória. Ó Senhor Jesus. Essa vontade hoje é a minha vontade? Estamos no caminho, né, irmãos? Porque o Senhor está crescendo em nós, amém? Por isso que depois no final, todas as virtudes, os atributos de Deus, fala amor ágape. Porque amar os irmãos, amar o meu grupo familiar, amar o meu grupo que eu me reúno ali na localidade, e amar aqui os irmãos é fácil, né? Mas aqui esse amor ama até os inimigos. Quem sou eu para criticar ou julgar alguém, irmãos? O Senhor Jesus morreu por eles também. Ó Senhor Jesus. João e Tiago uma vez vieram falar com Jesus, ali não passastes ali, né, não te receberam. Faça como no tempo de Elias, taca fogo ali, né, extermina todo mundo. O que o Senhor falou para eles, irmãos? Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Amém. O Senhor Jesus hoje quer salvar as pessoas. E não só receber a salvação do Espírito, mas salvar completamente a alma. Amém. Alcançando o fim da salvação, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. O Senhor quer conquistar toda a nossa alma, irmãos. Sabe por quê? Porque um dia, irmãos, quando o Senhor voltar, né, a sua manifestação, né, aqui fala que ainda não se manifestou, né, o que haveremos de ser, não é verdade? Então hoje nós temos esse corpo aqui, né? Quando o Senhor Jesus voltar em nome de Jesus, nós seremos arrebatados, amém? Amém. E os mortos ressuscitarão, amém? Amém. E nós receberemos outro corpo, e este outro corpo é dessa esfera celestial, amém? Amém? Aí nessa esfera celestial, haveremos de vê-lo como Ele é. Estou vendo aqui o Abdias aqui. Um dia eu vou ver Jesus, a Deus como Ele é. Porque eu estarei junto com Ele, na esfera que Ele habita. Amém? Ó Senhor Jesus! Amém. E para isso, irmãos, essa vida precisa crescer. Porque quando o Senhor voltar, quando Ele olhar para nós, Ele vai precisar ver Cristo cada um de nós. Cristo dentro da nossa alma. Sabe por quê? Porque é Cristo que vai nos fazer subir à destra de Deus. Amém! Aleluia! Senhor Jesus! Amém. Cristo venceu. E por meio da sua morte e ressurreição, nós também podemos vencer, irmãos. Por meio da vida de Deus. Por meio da vida de Jesus Cristo que está em cada um de nós. O que vai nos fazer nos vencer não é simplesmente a nossa força de vontade. É a vida de Deus, a Cristo que está dentro de nós. Porque essa vida venceu, irmãos. E essa vida venceu a morte. Ó Senhor Jesus. E essa vida foi aprovada por Deus. Aí o Senhor falou, vem para a minha glória, não é verdade? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então essa semana eu fiquei muito tocado, irmãos. Que a verdade do Evangelho é para nos levar a governar o mundo que há de vir. Amém. Senhor Jesus, o Senhor quer nos levar para o seu reino, irmãos. Que privilégio, irmãos. Vamos perder tempo, irmãos?
Vamos perder tempo? Satanás não está perdendo tempo. Estamos vendo ali lá no Oriente Médio, né? As desgraças, tudo que está acontecendo, o amor de muitos se esfriará, Mariana, os desastres, né? Tragédias, tudo isso está acontecendo, irmãos. A Bíblia já falou que isso ia acontecer, mas a Bíblia falou também que precisava de uma coisa, fazer algo, pregar o evangelho do reino em toda a terra habitada. Então virá o fim. Porque, irmãos, as pessoas precisam saber que elas têm o direito de reinar com Cristo. Ó Senhor Jesus, você e eu, irmãos, recebemos o direito de reinar com Cristo. Eu não quero ficar aqui, irmãos. O Senhor te deu tudo, irmãos. O que o Senhor está nos querendo é despertar, dar um chacoalhão em nós, irmãos. Desperta, desperta. Ó Senhor Jesus, desperta, porque os fins dos tempos estão aí, irmãos. A vida de Deus está crescendo em nós, ou a nossa vida da alma prevalece? Ó Senhor Jesus, eu creio, irmãos, que a vida de Deus está crescendo em nós, amém? E cada dia que passa, vivendo a vida da igreja, nós estamos sendo conduzidos à glória. Pensa assim, irmãos, o dia que você vence, um dia, cada dia após o outro, você está se aproximando mais da glória de Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o Senhor tem muita misericórdia de nós, irmãos, de estar ouvindo essa palavra, mas muitas pessoas ainda precisam ouvir, porque o fim se aproxima, irmãos, mas só que o Senhor Jesus tem misericórdia das pessoas. Por isso que Ele falou, precisa ser pregado o evangelho, porque as pessoas precisam saber antes de eu voltar. Elas precisam saber que elas têm o direito. Ó Senhor Jesus, e aquelas que tomarem posse dessa realidade e viverem por essa realidade, serão vencedores. Ó Senhor Jesus, para que a oportunidade seja dada a todos, né, irmãos? Ó Senhor Jesus, aleluia pela vida de Deus em nós, que está trabalhando de dentro para fora, transformando o nosso ser caído, que reclama, que murmura, em qualidades de Deus, qualidades divinas, irmãos. Que privilégio! Deus habita dentro de nós, e Ele está nos transformando para sermos iguais a Ele. Aleluia! Senhor Jesus! A Efésios fala que todas as coisas, né, o deu à igreja, que somos cada um de nós, e colocou todas as outras coisas debaixo dos nossos pés. Ó Senhor Jesus! Aleluia, irmãos! Amém. Senhor Jesus, aleluia. Esses dois irmãos que me antecederam, o que eles falaram aqui não foi baseado na doutrina, mas foi baseado na experiência deles, que nós temos acompanhado o progresso, o crescimento desses amados irmãos, e eles procuraram nos ajudar de acordo com o que eles têm tido de experiência na palavra que o Senhor tem dado para nós. Isso é muito importante, irmãos. Nós recebemos a palavra de uma forma tão rica, dia a dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, conferência após conferência, mas pode ser que a gente ainda não tenha aquela preocupação de fazer com que essa palavra se torne a nossa realidade, seja aplicada à nossa experiência. E os irmãos, graças ao Senhor, né, têm procurado fazer isso. E quando falam, de fato, tocam no nosso coração. Essa experiência do Lawrence foi maravilhosa, da família, né? Puxa, como é rico a gente ter desde a nossa casa, ter uma vida de comunhão com Deus muito gostosa, não apenas fazendo as coisas por fazer, lendo a Bíblia por ler, orando por orar, mas, irmãos, para buscar ter a realidade de todas essas coisas. Então é isso, a palavra dessa semana é exatamente isso, é graça. E o William também, ontem,
não, sexta-feira, né, na saída, na quinta-feira ele mandou para o grupo, né, que o Espírito estava tocando muito no coração dele sobre esse encargo da saída para a pregação do Evangelho. Irmãos, e de fato o Senhor abençoou tanto a equipe dele, né, na saída, que portas foram abertas, né, grupos, né, se abrindo para receber a palavra que o Senhor tem dado para nós. Então, isso é uma confirmação de que, de fato, irmãos, nós precisamos ser aquelas pessoas guiadas pelo Espírito. E conceito de graça, eu acho que se eu for perguntar para vocês aqui o que é graça, que é o tema da palavra dessa semana, todos vocês vão acertar, né, de acordo com o que a gente vê nos dicionários por aí, na internet, né? Então, o conceito de graça, qualquer um que falar aqui o que é graça, com certeza vai acertar. Mas esse conceito, irmãos, que o Senhor está dando para nós, é um conceito precioso demais. E nós precisamos, né, o Pedro nos encorajou muito na última conferência aqui em São Paulo. Irmãos, nós ganhamos um presente, né, de Deus. Deus nos deu um presente e nós não merecíamos aquilo. É uma coisa você merecer, eu estou merecendo, eu passei, eu fiz uma coisa boa e agora meu pai tá me dando um presente, está me honrando pelo esforço que eu fiz. Irmãos, uma coisa é você receber alguma coisa pelo que você fez. Agora você receber alguma coisa porque você não fez nada, absolutamente nada. Então Deus olhou para mim e para você e se deu para nós. E nós não éramos nada, não éramos ninguém. A nossa condição era aquela de Efésios capítulo 2, não é? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. Então, irmãos, a graça, o conceito, é na verdade o próprio Deus que foi dado a nós, de forma gratuita, em Cristo. Para quê? Para o nosso desfrute, para o nosso deleite. E essa vida precisa aumentar em nós, crescer em nós. Para quê? Irmãos, o Senhor quer nos utilizar hoje e no mundo que há de vir. Então, nós precisamos, agora a palavra dessa semana, veio nos trazer uma ajuda nesse sentido. Como essa vida vai crescer em nós? Como essa graça pode ser desfrutada por mim no dia a dia, permitindo que a vida divina, essa vida divina que veio com essa graça, irmãos, que está em mim, ela se multiplique, ela opere em mim, se multiplique e me encha cada vez mais esses elementos divinos e me prepare para governar com o Senhor. Então o Senhor nos deu o caminho das pedras ao longo dessa semana e tem nos dado por meio da sua palavra, não é? Então eu queria só levantar, eu creio que o que os irmãos compartilharam, né, do ponto de vista da experiência, né, já ficou muito claro para nós o que o Senhor está nos falando essa semana. Mas eu queria pegar aqui, segunda-feira, só destacar uma palavra para vocês aqui. Aliás, um termo. Esse barulho é do meu microfone, não? Hã? Melhorou? Aí? Bom, segunda-feira, nós estamos, então, na sexta semana desse volume do Alimento Diário, e o título, o tema dele é a verdade do Evangelho. O tema geral do que nós estamos desfrutando atualmente é aquela série, né? Colossenses, o mistério de Deus, Cristo. Então, na sexta semana, nós já ouvimos falar bastante sobre a verdade do Evangelho, e eu creio que nós sabemos, o irmão William também nos ajudou hoje de manhã, e nós podemos repetir de cor e salteado, né, o que é a verdade do Evangelho. Mas, além desse conceito da verdade do Evangelho, que Deus se tornou homem, para o homem se tornar como ele é em vida e natureza, sem a deidade, irmãos, o Senhor está querendo mostrar para nós que existe um processo que nós precisamos passar por ele para que isso se torne real para nós. Como que o homem, eu e você, vamos nos tornar como Deus é, em vida e natureza? Como? Então,
a parte de Deus, Ele sempre faz. Ele fez e Ele continua fazendo. É se disponibilizando para nós. Então Ele já se disponibilizou para o homem. Ele era um Deus que vivia numa luz inacessível. E Ele veio, se tornou homem, viveu no nosso meio, sofreu, experimentou as limitações da vida humana, passou por todos os sofrimentos, muito maiores do que o que nós passamos, porque ele era o próprio Deus, ele teve que se esvaziar, ele teve que se humilhar para suportar tanta dor e tanto sofrimento. Eu e você não, nós já somos limitados. Ele teve que se restringir, teve que se limitar para não fulminar todo mundo. Passar em sujeição, em submissão à vontade do Pai. Então ele sofreu, ele morreu, mas ele também ressuscitou e ele se tornou o Espírito. E agora, irmãos, deixou à nossa disposição tudo o que ele é, tudo o que ele tem, tudo o que ele obteve, tudo o que ele alcançou, agora é nosso. Basta nos crer para receber tudo o que ele fez, gratuitamente, sem tirar um centavo do bolso. E às vezes a gente leva a vida da igreja assim, né? Assim, emburrado. Emburrado por quê? Puxa, nós recebemos tudo de graça, tudo de bandeja. Deus nos deu Ele mesmo. Tudo que eu preciso, eu tenho, que é Ele. Mas eu vivo ainda murmurando, eu vivo reclamando, eu vivo, sabe? Senhor Jesus. Irmãos, então o Senhor, Ele fez a parte dele. Agora, o que eu queria destacar para vocês aqui, é que diz assim, ó, no último parágrafo desse dia, página 88, diz assim, Deus deseja trabalhar a sua natureza divina. Fala assim, eu quero que você fale, Deus deseja trabalhar a sua natureza divina em mim. Fala, Deus. Agora, eu quero que você fale também, e isso requer a minha cooperação. Está aqui o ponto. Você leu isso aqui segunda-feira? Então nós temos que reviver isso aqui, nós temos que, né, passar um replay aqui, né, e trazer, evidenciar, trazer à tona essa palavra que o Senhor nos deu. O Senhor quer trabalhar, Deus deseja trabalhar sua natureza divina em mim. E isso requer a minha cooperação. Então você está disposto a cooperar com Deus? Hã? Uma coisa é você falar da graça, do conceito de graça, é você falar sobre o conceito da verdade do Evangelho. Outra coisa é nós abrirmos o nosso coração para Deus fazer o que Ele quer na nossa vida. Sem reservas, sem espaços fechados para Ele. Você quer escancarar o seu ser todo para Deus? Quer hoje de manhã? Agora, nesse momento? Às vezes tem alguma reserva ainda dentro de você? Tem algum quartinho que Deus ainda não teve acesso? Você quer dar acesso para Deus? Ele deu acesso a você. Você pode ter acesso a Ele. Agora Ele tem acesso a você? Cada parte do seu ser, Ele pode entrar e fazer o que Ele quer e colocar os elementos dEle, impregnar em nós os seus elementos divinos e com a humanidade elevada que nós precisamos no nosso dia a dia. Você está disposto a isso? Então é uma decisão sua. A sua esposa não pode tomar essa decisão por você, o seu marido não pode tomar essa decisão por você, o seu pai não pode decidir por você, a sua mãe, os seus irmãos, ninguém pode decidir, só você pode. E se você abrir o seu coração para Deus, Ele vai continuar a obra que Ele começou a fazer em você. Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos desfrutar dessa graça. Mas não para aqui, na segunda-feira, as dicas que o Senhor nos dá para que essa graça seja trabalhada em nós. Continua na terça-feira. O que nós temos na terça-feira? O ambiente que o Senhor nos colocou para que essa vida divina cresça em nós. Que ambiente é esse, amados? Hein? Opa, vocês estão com medo de falar? A vida da igreja. Não é? A vida da igreja. A vida da igreja, para você, o que é?
O que é a igreja para você? É reunião de domingo de manhã? Também. Não é? Também. São as reuniões? São. São as conferências? Também. Conferência de jovens? Também. Mas o que mais é a vida da igreja? Todo o nosso viver. Nós não temos mais como dissociar, separar o meu viver da igreja. Todo o meu viver, a minha vida familiar, a minha vida social, a minha vida de comunhão com os irmãos, as reuniões, é uma luta espiritual. Então, irmãos, é o viver da igreja. E nesse ambiente, quem o Senhor nos deu para nos ajudar a crescer em vida? Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 4. Nós vemos ali claramente que o Senhor nos deu os tutores e curadores, os presbíteros, os diáconos, os irmãos responsáveis, os irmãos que servem, os cooperadores da obra do Senhor. Irmãos, o Senhor nos deu essas pessoas. Para quê? Para nos ajudar a crescer em vida. Que valor você dá para essas pessoas? O Senhor nos deu essas pessoas que estão nos ajudando, estão torcendo, estão nos estimulando, estão querendo nos ver crescer. Ele não quer ver você bebê espiritual a vida inteira, criança espiritual, menino agitado de um lado para o outro. Mas Ele quer ver você se desenvolvendo espiritualmente, crescendo, avançando. Que valor nós damos para essas pessoas? Nós oramos por essas pessoas? Nós procuramos comunhão com essas pessoas? Nós nos submetemos à direção que elas nos dão na igreja e na obra do Senhor? Sem reclamar, sem murmurar, sem nos queixar? Como nós encaramos essas pessoas? Então nós precisamos aprender a valorizar essas pessoas. Eles estão preocupados com cada um de nós. E nós estamos preocupados com eles? Nós temos um momento de oração por eles, no nosso dia a dia? Quanto nós valorizamos os nossos tutores e os nossos curadores, aqueles que nos suprem espiritualmente, que nos alimentam, que cuidam das nossas necessidades espirituais, que oram, que choram, que se entregam, que se consagram, que se separam para poder cuidar de nós. Então, irmãos, nós precisamos aproveitar essas pessoas que o Senhor nos deu e essas pessoas estão hoje na igreja. Vamos valorizar cada vez mais. E não só isso, nós queremos nos tornar também essas pessoas. Eu quero também me tornar um tutor e um curador. Eu não posso me dar por satisfeito em ser sempre só cuidado, alimentado, paparicado, apacentado, pastoreado. Eu também preciso cuidar de outras pessoas. Por isso o Senhor nos dá oportunidades, não é? De vez em quando de sairmos na pregação do Evangelho com os irmãos. Às vezes os irmãos não valorizam muito isso, mas é uma oportunidade que o Senhor está nos dando para nos tornar tutores e curadores de outros. Às vezes você se conformou, se acomodou na vida espiritual e o Senhor está querendo mais de você. Está querendo fazer algo maior em sua vida. Então, irmãos, que o Senhor possa produzir em cada um de nós aqui um tutor e um curador. Mas vamos valorizar aqueles que o Senhor nos deu já hoje. Vamos aprender com o exemplo deles. Vamos procurar seguir os bons exemplos desses irmãos. Vocês têm tantos maus exemplos por aí, não é? Maus exemplos nós não precisamos, tem muitos por aí. Começa lá de cima de todos os governantes, mas nós precisamos de bons exemplos, bons modelos de pessoas que buscam o Senhor e têm uma vida consagrada a Ele e se entregam a Ele. Então, graças a Deus pelos nossos tutores e curadores. O objetivo de Deus é que cresçamos até o ponto de ser como Ele é, como Ele em vida e natureza. Por isso recebemos ajuda desses que são como mordomos. E aí na quarta-feira, irmãos, por que o Senhor nos colocou na igreja, o Senhor nos deu a sua vida e nos colocou na vida da igreja? Ele quer nos preparar, né, para uma responsabilidade maior. Hoje nós já temos responsabilidades na igreja? Temos. Mas o Senhor quer nos dar responsabilidades ainda maiores. Então Ele precisa que essa vida que Ele colocou em nós, como graça, cresça em nós, se desenvolva em nós. Então, aqui, no segundo parágrafo, diz assim: por meio da obra
dessa obra em nós, sua vida nos satura a ponto de um dia parecermos totalmente com Deus, qualificando-nos a administrar o mundo que há de vir. Esse é o objetivo de nossa busca e consagração. Por isso temos pregado o Evangelho. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor quer nos dar como responsabilidade, Ele quer nos qualificar para administrar com Ele o mundo que há de vir. Aí na quinta-feira nós vemos o segundo parágrafo, né? Essas coisas acontecendo em nós, né? Embora todas as coisas negativas tenham sido crucificadas com o Senhor, em nossa experiência, ainda precisamos viver essa realidade. Irmãos, uma coisa é o fato, né? O que ocorreu, né? Quando Cristo foi ali para a cruz, o ego, o velho homem, a nossa natureza caída, foi tudo crucificado com Ele. E agora outra coisa é a nossa experiência. Então, quanto mais a cruz de Cristo se tornar nossa experiência subjetiva, mais seremos transformados a fim de nos tornar filhos maduros, capazes de tomar posse de toda a herança do Pai. Isto é, reinar com Cristo no reino milenar. Jesus é o Senhor. Então, irmãos, vocês percebem que o Senhor está querendo fazer uma obra na vida de cada um de nós, e a obra que Ele tem para fazer na nossa vida é muito grande, né? A gente às vezes não entende o que está acontecendo na nossa vida, por que acontecem tantas situações desagradáveis, porque nós estamos em pessoas em nossa volta que causam tantas pressões em nós, que nos incomodam tanto. Você tem algum vizinho que pega no seu pé? Não é? Nós temos uma cachorrinha, né? Eu falo cachorrinha só por modo de falar carinhosamente, né? Mas ela é grande, parece um cavalo, né? Ela é um labrador, né? Labrador. E aí, ela tem alguns momentos que começa a soltar pelo, né? Trocar o pelo, né? Quem tem animalzinho aqui sabe disso. E aí, irmãos, nós estamos lá com a nossa bela cachorrinha, né? E num apartamento, né? Às vezes ela vem para São Paulo, fica com a gente aqui. E ela fica geralmente lá em Santos com as nossas filhas. Mas aí quando está aqui, aí é aquele negócio, né? Ela vem, às vezes tem né? Ela tá com um problema, né? Vou abrir meu coração para você, está com problema de câncer, né? A Mel. Então ela tem sido tratada desse problema. Então ela vem para São Paulo, vai fazer esse tratamento. E aí, o que eu quero falar para vocês é assim, quando ela solta o pelo, né? Tá ali dentro de casa e tal, a casa fica toda cheia de pelo. Quem é dono, só quem é dono que suporta aquilo ali, né? Quem não é, não aguenta, né? A Rafisa, eu acho que não ia aguentar ficar lá em casa, tadinho. Mas aí o que acontece? O pelo sai de casa, né? O vento leva, vai para o corredor. E a gente não vê. Aí o vizinho entra em campo, né? Aí o vizinho entra em campo. Aí faz um registro lá embaixo, olha, tem pelo de cachorro, tal. Aí eu recebo aquele recado lá, né? Aí num primeiro momento que você recebe, fala assim, quem não tem cachorro não sabe o que é, né? Mas irmãos, a gente que tem o Senhor, a gente precisa sempre medir as nossas respostas, né? Refletir sobre o que vamos falar. Por quê? Porque os nossos vizinhos são potenciais filhos de Deus e são potenciais reis no mundo que há de vir também. Então nós temos que tomar todo cuidado é pouco. Então a gente quer soltar os cachorros, devolver, mas aí o Senhor nos dá, né, essa graça de Deus opera em nós, irmãos, Ele mesmo, e aí nós pedimos perdão para as pessoas. Pedimos perdão e precisamos fazer a nossa parte. Precisamos limpar onde, né, nós estamos incomodando as pessoas nas áreas comuns do prédio. Então, a gente não tinha tentado para isso, mas Deus usou um vizinho para nos ajudar. Eu estou compartilhando isso com vocês, porque é muito comum, né, a gente ficar bravo com as pessoas, né, no colega de trabalho, o chefe, o funcionário, e os vizinhos, os irmãos que servem conosco. Irmãos, é a coisa mais fácil que tem, as pessoas fazerem coisas que você se acha injustiçado. Não é?
Você se acha injustiçado. Geralmente é assim. E você fica bravo por isso. Mas, irmão, se nós formos diante da luz do Senhor, o Senhor vai nos mostrar. Tudo isso é para o nosso aperfeiçoamento. Então, tudo que acontece conosco, tudo. Pega uma coisa pequenininha aí no seu dia a dia que acontece com você. Deus está querendo trabalhar em você. É verdade ou não é? Você concorda comigo? Então, não vamos mais olhar para nossa esposa como a gente olhava antes. Para o nosso marido, para as coisas que eles fazem, para os nossos filhos, para as pessoas próximas a nós, para os irmãos com os quais servimos com eles. Irmãos, vamos olhar sempre de uma maneira diferente. O que Deus está querendo fazer, usar aquela pessoa, usar aquela circunstância para trabalhar em mim? Então aí nós vamos começar a entender mais a graça de Deus, né? Senhor Jesus. Irmãos, aí na sexta-feira mostra aquele processo do crescimento de vida, né? Que o irmão William e o irmão Lawrence nos ajudaram, né? Eu achei muito interessante, eu gostaria de destacar, né? Quando fala aqui do domínio próprio, ele vem logo depois de conhecimento, né? Com o conhecimento, o domínio próprio. Por que com o conhecimento, o domínio próprio? Porque você pode abusar do conhecimento, né? Você pode usar o conhecimento de uma forma inadequada, né? Se achando tal. Então, com o conhecimento, o domínio próprio. Então, o domínio próprio é sempre bem-vindo na minha vida e na sua vida. Principalmente quando a gente começa a ficar dono, né, de si em algumas coisas, né, senhor, né, agora eu domino isso aqui e tal. Então, o domínio próprio é muito importante para nós não ser, para Satanás não dar uma rasteira na gente. Então você está crescendo, você tem a fé, né? Que mais? Você tem a virtude, você tem o conhecimento, aí Satanás vai dar uma rasteira em você, mas você precisa do domínio próprio, não é? Da perseverança, da piedade. O que é a piedade? Parecer-se com Deus, expressar Deus, e com a piedade a fraternidade, né? O amor entre os irmãos, e a fraternidade, com a fraternidade, o amor, que é aquele que o irmão William acabou de falar para nós aqui, que é o amor de Deus, que é Deus mesmo, como o amor. E esse amor, irmãos, ele não ama só quem gosta da gente, mas ele ama também até o inimigo. Desse modo, manifestaremos a vida do Senhor, que perseveremos nesse caminho. No sábado, eu queria ler com vocês aqui o segundo parágrafo da página 97, que diz assim: aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Essas coisas estão em nós, afinal, ou não estão? Mas aqui existe essa possibilidade. Aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Precisamos ser iluminados para ver se elas estão presentes. Então, irmãos, uma coisa, essas coisas estarem em nós, nós de fato recebemos, agora elas precisam ser presentes no nosso dia a dia. Nós não podemos ter uma visão curta e esquecer das coisas que o Senhor já fez por nós, não é? Às vezes você se orgulha, você se torna soberbo, você se acha demais. Nós temos que nos lembrar quem nós éramos, para poder sempre glorificar o nome do Senhor. Então essas coisas precisam estar presentes em nós. Agora, o destaque que eu queria dar para vocês no sábado, na página 98, diz assim: uma maneira de a vida de Deus crescer em nós e nos apresentar, nos apresentar para participar dos serviços da igreja. Servir nos faz buscar mais o Senhor e assim somos mais supridos de graça. Olha só a dica aqui para todos nós, hein? Você quer que a vida de Deus cresça em você? Quer? Amém. Você disse amém? Amém. E aí, o que você precisa fazer? Viver a vida da igreja. Mas o que fala aqui? Lê como mãe, pega a cola aí. É nos apresentar, participar dos serviços da igreja. Você pode servir na igreja? Pode. Ele pode servir? Vocês deixam? Amém.
Os irmãos que servem, que coordenam os serviços, você é sempre bem-vindo. Como é seu nome? Rauk. Você é sempre bem-vindo, viu, Rauk, para servir, participar dos serviços da igreja, tá bom? Os irmãos que servem nas diversas áreas vão ficar muito alegres quando você se apresentar para servir, tá bom? Jesus é o Senhor. Temos vários serviços na igreja, né? Desde o som, a música, a recepção, né? Que mais? Literatura, crianças, adolescentes, jovens, que mais? Me ajudem aí. Partir do pão, a mesa do Senhor, batismo e assim por diante. Nós podemos, sim, ser úteis ao Senhor na igreja. Servir. Olha que coisa interessante, hein? Nós que servimos, servir nos faz buscar mais o Senhor e assim somos mais supridos de graça. Eu conheci um irmão, quando ele começou a aprender a dirigir, não sei se eu já falei isso para vocês, né? Uma vez eu estava com ele no carro, ele estava aprendendo a dirigir. Puxa, que sufoco, né? Eu era bem jovem. O irmão já era um irmão importante, né? Responsável da igreja e tal, mas ele nunca dirigia. Então ele começou a aprender a dirigir. Aí quando ele estava aprendendo a dirigir, ele falava, ó Senhor Jesus, ó Senhor. Ele não parava de invocar o nome do Senhor 1 minuto. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor. Daqui a pouco eu fui acompanhando a trajetória dele, né? De vez em quando andava com ele no carro. Daqui a pouco não invocava mais o nome do Senhor. Por quê? Porque ele aprendeu a dirigir, né? Ele aprendeu a dirigir, poxa, aprendeu a dirigir. Agora eu vou invocar o nome do Senhor para quê? Né? Eu já sei dirigir, né? Então, irmãos, é muito interessante nós sabemos que invocar o nome do Senhor é para mostrar nossa total dependência dele. Não é porque a gente sabe ou não sabe uma coisa que a gente deve invocar o nome do Senhor. Nós devemos invocar sempre o nome do Senhor. Sempre declarar nossa dependência dele. Você invoca o nome do Senhor para aprender a dirigir, daqui a pouco você já sabe dirigir, para de invocar e se dá mal ali na frente, né? Então nós temos que estar sempre em espírito de oração. Uma vez eu estava viajando também, né, de uma cidade para outra e orando enquanto dirigia, né? Aí o irmão que estava do meu lado, ele não participava de um outro grupo cristão, né, não participava das nossas reuniões. E aí quando nós chegamos lá, aí ele manifestou a preocupação dele. Aí ele falou assim, irmão, quando você estava orando, eu fiquei olhando para ver se você fechava o olho, né? Então ele foi apreensivo, ele foi tenso a viagem, mas eu não sabia, né? Porque a gente ora também de olho aberto, não tem problema nenhum, né? Mais importante você ter o seu coração voltado para o Senhor. E eu encorajo aqueles que orarem dirigindo, não fecham os olhos, né? Se orar dirigindo, não fecham os olhos, né? Para não causar problemas. Mas, irmãos, nós podemos estar em constante comunhão com o Senhor. Então, olha, servir ao Senhor nos faz buscar mais o Senhor. Declarar para o Senhor, Senhor, eu sou incompetente, eu não sei fazer isso. Eu não sei. Você sabe falar? Muitas vezes você levanta na reunião e fala, né? Oh, eu sou bom para falar. Eu falo mesmo, eu sei concatenar, ideia e tal. Eu sei pegar ponto 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei tudo. Levanta e fala. Mas, irmãos, a vida de Deus precisa fluir de você. Não basta saber falar. Não basta saber se expressar, você precisa levar a vida de Deus para as pessoas. Você precisa fazer com que as hostes malignas sejam amarradas, sejam atadas, para que a vida de Deus entre no coração das pessoas. Você não sabe o que está acontecendo na cabeça e no coração das pessoas que estão ouvindo você. Você não sabe a pressão que elas estão recebendo naquele momento. Por isso precisamos orar. Às vezes nós vamos sair para pregar o evangelho e a gente sai baseado no nosso aprendizado, na nossa técnica. Não, irmãos, nós temos que depender do Senhor em cada contato. Jesus é o Senhor. E por fim, o domingo, né, que o irmão Pedro nos ajudou aqui a ler hoje, e nós fomos muito supridos com essa palavra. Fala do trabalho da graça em nós. Irmãos, a graça está operando em nós. Você precisa saber disso. Deus se deu para você totalmente, agora Ele está operando em você, trabalhando em você, produzindo o que Ele quer na sua vida. Só que, como nós dissemos antes, Ele precisa da nossa cooperação. Nossa esperança, vou ler o finalzinho para vocês, nossa esperança para com os irmãos, amém, é que todos tenham busca,
reúnam toda a diligência. Associem esses itens um a um e cresçam em vida até serem parecidos com Deus. A vida da igreja é um ambiente onde podemos obter tais coisas. Por isso, devemos vivê-la intensamente, alcançando graça sobre graça. Irmãos, vamos viver a vida da igreja, vamos desfrutar das riquezas que o Senhor tem dado para nós. Olha, hoje nós temos um portal no Instituto Vida para Todos que está fazendo um trabalho excelente de divulgação da palavra, das riquezas que o Senhor tem dado para nós. E muitas pessoas têm desfrutado. Mas agora eu fico preocupado se nós, que estamos aqui, temos acessado esse portal e temos desfrutado dessa palavra que o Senhor tem dado para nós. Então, além disso, irmãos, de desfrutarmos, precisamos divulgar para outras pessoas. Então você olha ali, você vê, né? Você abre qualquer site, qualquer coisa que as pessoas comentam, falam coisas tão tolas, tão bestas da economia, de política, de corrupção, de não sei o quê, e as pessoas estão ali fazendo comentários, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Irmãos, você abre o nosso portal, né, nós precisamos entrar, ler, desfrutar, né, ouvir e fazer comentários para estimular outras pessoas. Não é? Devíamos ter vários comentários ali. Amém, irmãos? Pelo menos para encorajar os tutores e curadores, para encorajar os irmãos que estão servindo, pelo menos para isso. Aí você olha lá, não tem né? Tem 2 registros, a gente não fala nada, a gente não dá um amém. É muito encorajador isso, né? Entre aspas. Então, irmãos, eu queria encorajar os irmãos a usufruírem, né, das riquezas que o Senhor tem dado para nós. Agora, o irmão, daqui a pouco, né, não sei se logo em seguida, agora nós vamos partir o pão em seguida. E depois nós vamos falar sobre a conferência de jovens. Queremos, irmãos, que esse assunto de conferência de jovens seja encarado por nós, pais, avós, irmãos que servem, irmãos mais velhos, encarados como um investimento nessa nova geração. Se nós não cuidarmos, essa nova geração vai descambar. Então nós temos que, diante do Senhor, irmãos, assumir nossa responsabilidade. Não pode ser mais uma conferência de jovens, mais um CEAP de férias, mais um. E não mexe nada com a gente. Irmãos, e o mundo não está brincando. Satanás não está brincando, não. Ele está produzindo o exército dele. O exército dele está sendo produzido. E é impiedoso, implacável. Nós temos que produzir também o exército dos vencedores. Amém? Vamos acolher todo o encorajamento que é dado aqui. Irmãos, vamos acolher com o nosso coração muito aberto. E vamos levar essa palavra adiante. Jesus é o Senhor. Eu queria perguntar para o Pedro o que nós vamos... Vamos levantar um pouquinho. O irmão Pedro está sugerindo para a gente ter um pouquinho de comunhão em pequenos grupos. E os irmãos, enquanto isso, vão preparando aqui a mesa e em seguida vamos partir o pão.